Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem? Como é que você está? Bem-vindo ao nosso canal. Se você já é inscrito, muito obrigado. Se você não se inscreveu ainda, aguardamos aí a tua inscrição nesse canal. Espero que goste, espero que nos acompanhe. Estamos aqui para falar sobre radiestesia, radiônica, um mundo incrível das vibrações e tudo o que acontece ao seu redor, né? O assunto hoje é um assunto já bem conhecido, a gente já fala bastante sobre isso, chakras, né? Mas muitas pessoas ainda têm alguma dúvida e perguntam a respeito, por que, José, por que geralmente os terapeutas, né, ou psicoterapeutas, enfim, trabalham muito com os chakras antes de mais nada? Porque os chakras são, como nós sabemos, ou se você não conhece, eu sugiro ler um pouco mais, entender um pouco mais a respeito, né? São centros vibracionais que estão, né, ao redor do nosso corpo físico, na parte da frente, na parte de trás, nas mãos, nos pés, e que fazem com que nós tenhamos o equilíbrio ou o desequilíbrio dos corpos sutis, né? Existe uma frase que fala assim: antes da doença vem o doente, né? Então, ou seja, a gente muitas vezes não está bem e nós atraímos essa doença, nós atraímos esse desequilíbrio, nós estamos desequilibrados e, por conseguinte, você passa a vibrar, né? Só a vibrar numa densidade que não é a ideal, uma densidade menor nesse caso. E o que acontece? Você passa a trabalhar numa vibração e essa energia vibracional, essa vibração mais negativa que existe, ela acaba muitas vezes te afetando. A pessoa fala, eu estou com a minha imunidade baixa. A pessoa não fala isso, né? Estou com a minha imunidade baixa. Então, em termos de corpos sutis, imunidade baixa quer dizer descontrole, desequilíbrio dos chakras. Então, em radiestesia, sim, a gente trabalha muito com a mensuração desses pontos, né, na pessoa, presencialmente ou à distância, né? Lembrando que aqui tem um pequeno decágono que a gente usou como exemplo, podia ser um círculo aqui, inclusive, para colocar o testemunho da pessoa, que lembra, pode ser feito nesse formato, né, em que é o lexical, usando o decágono, né? A gente tem vários vídeos sobre isso, ou você pode usar um testemunho natural. Aqui eu tenho uma amostra de unhas, por exemplo. Então, eu uso para mostrar para as pessoas. Então, esse testemunho, ele viria aqui para você fazer o tratamento. Como é que eu faço essa mensuração e como é que eu faço esse tratamento, esse reequilíbrio? Usando um pêndulo. Eu tenho aqui um exemplo de um pêndulo de madeira, né? Eu tenho um exemplo de um pêndulo de metal. Eu lembro que se você usar o pêndulo de cristal, é importante você manter ele constantemente limpo, com incenso. Tem gente que usa cristais, usa selenita, né? Tem gente que usa um outro pêndulo como esse para limpar aquele, enfim. Por quê? Porque ele pode pegar a vibração da última leitura, porque o cristal, ele recebe programação, lembra disso? Tá? Então o cristal recebe programação. Então, fazendo essa leitura, eu tenho várias formas de fazer. Eu posso fazer de uma forma muito simples, simplesmente perguntando se ele está, digamos, positivo ou negativo, se esse chakra está bem ou não está bem. Normalmente os chakras mais conhecidos são esses 7 chakras, né? Que é o básico, o umbilical, o sexual, plexo solar, o cardíaco, o laríngeo chakra, né? O laríngeo, o frontal e o coronário, que é o chakra da coroa. Mas, gente, existem muito mais chakras, mas esses são os mais conhecidos no caso, né? Então, você vai medir com o teu pêndulo. Então, você pode, por exemplo, de uma forma muito, muito simples, né? Usando aqui o testemunho está aqui, né? O testemunho está colocado aqui. Você vê nele, você pergunta, né? Se chakra está ativo ou desativado. A pergunta é muito da tua convenção mental, lembra? Você tem que treinar como você vai fazer essa pergunta, tá? Então, tá positivo ou negativo, por exemplo? É uma forma de perguntar, tá? E aqui ele está me dizendo, por exemplo, né? Vou fazer uma brincadeira, um exemplo aqui, que ele estaria negativo, esse chakra. Então, ele está precisando de uma vibração, ele está precisando de uma energização. Como é que eu faço isso? Se eu quiser aprofundar mais isso, eu vou para hipoativo, para hiperativo. Eu vou trabalhar outras questões que são muito importantes, aprofundar nessa questão dos chakras, talvez fazer tratamentos mais profundos. Eu posso, por exemplo, aqui colocar um floral, eu posso aqui colocar um óleo essencial, eu posso colocar uma cor.
eu trouxe hoje aqui como exemplo os cristais, né? Então, por exemplo, eu posso colocar um cristal da cor daquele chakra, né? Se eu entender que é a cor vermelha que ele precisa, então eu estou colocando um cristal aqui e eu vou deixar por um período para ele fazer essa vibração. Eu posso usar, eu mostrei um cristal rolado, certo? Eu posso usar um cristal bruto, um quartzo rosa, por exemplo, tá? Por exemplo, o cardíaco, né, que permite geralmente usar cores verdes ou cores rosas. E lembra de uma coisa, em chakra tem muito isso de usar só a cor daquele chakra. Não, gente, se naquele momento a pessoa precisa, no chakra plexo solar, ele precisa de uma vibração mais forte por algum motivo, pode ser que não seja só o amarelo que sirva para o plexo solar e assim por diante, mas aí precisa de um estudo um pouco mais profundo, tá? Ou eu uso um cristal transparente e eu programo o cristal da maneira que eu achar coerente. Eu posso, por exemplo, fazer uma programação vibracional de que eu tenha vários cristais transparentes como esse e eu programo com a vibração da cor de cada um dos chakras. Por que não? José, mas eu não tenho 7 cristais, eu tenho um cristal, eu tenho 2 cristais. Então você programa o cristal, você coloca sobre, né, o chakra necessário naquele tratamento, né? Pendula o tempo no relógio radiestésico, deixa a pessoa receber, absorver aquela vibração, aquela energia, né, daquele cristal, depois volta, mede o próximo, programa de novo e assim por diante. Então, cristais transparentes são incríveis porque tem essa possibilidade de fazer. Mas eu tenho cristais de cada cor, de cada chakra. Olha que lindo essa ametista. Então, eu posso usar diretamente aqui, nesse caso, né, sendo dentro do óbvio de colocar no coronário, eu posso fazer, tá? Eu posso pegar um azul assim e colocar laranja, eu posso fazer. Então, isso são coisas que, se você tiver a disponibilidade, no caso, de materiais como esse, é claro que pode, vai ficar um trabalho, além de muito bonito, também provavelmente muito eficiente em relação ao teu trabalho, né? Aí tem que pendurar tempo, né? Tem que entender se esse é o melhor caminho, né? Então, demos aqui um exemplo rápido usando cristais. No caso, lembra, pode ser cores, pode ser aromaterapia, pode ser o que você quiser retrabalhar para reequilibrar esses chakras. E com os chakras equilibrados, com certeza você vai ter todo o resto do teu processo, né, em termos de vitalidade, em termos de estrutura, da melhor maneira possível. Então, mantenha sempre esses processos, né, esses nossos discos vibracionais bem equilibrados. A radiestesia te ajuda muito nisso. Se você ainda não é radiestesista, se você não usa pêndulo para isso, mas você tem a técnica, você é reikiano, você trabalha com alguma técnica que trabalha diretamente esse processo com chakras, fica aqui um convite. Vem com a gente, vamos aprender um pouco mais sobre isso, vai te ampliar muito mais esse processo e nós vamos trabalhar mais as nossas queridas pessoas, poder ajudá-las mais, pessoas, animais, lembra, né? Tá? Tem os chakras também dos pets e funciona muito, muito bem. Gente, o vídeo de hoje é isto, para a gente falar um pouco sobre chakras, sobre essas possibilidades aí, que sempre são incríveis e infinitas, tá bom? Beijo carinhoso, namastê, até o próximo vídeo. Muito obrigado, fiquem com Deus.